Antes de começar esse episódio e fazer a minha entrada normal, já quero agradecer aqui a Mota iPhones, Mota que trabalha com todos os produtos Apple, inclusive dando upgrade. Para você que tem um iPhone 15, que quer trocar para o 16 Pro Max, passa lá e fala com o Mota, ele vai te dar assessoria completa. Inclusive, ele faz todo o upgrade para você, tá? Você não vai pegar a caixinha do celular e já ir embora. Não, ele já transfere os aplicativos, já deixa todo configurado o celular para que você saia de lá tudo certinho. E também, meus produtos Apple já estão garantidos. Muito obrigado, meu amigo. Sem delongas, vamos lá. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast. O podcast onde histórias ganham vida e experiências são compartilhadas com intensidade. E hoje, o nosso convidado não é apenas um empresário, ele é um estrategista de mercado automotivo, um verdadeiro arquiteto de oportunidades sobre 4 rodas. Com mais de 20 anos de experiência, ele viu de tudo: o brilho da conquista, os desafios da incerteza e a emoção de transformar sonhos em realidade sobre rodas. Ele não apenas vende carros, ele constrói relações, orienta escolhas e garante que cada cliente saia não só com um veículo, mas com a confiança de ter feito um grande negócio. Diretamente de Umuarama, está meu amigo Rogério. Seja muito bem-vindo, Rogério. Se apresenta aí para o pessoal. Opa, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo estar passando um pouquinho da nossa empresa, um pouquinho do que é a nossa história, do que a gente já fez no mercado automotivo e o que a gente tem muito para fazer ainda, né? Então, muito contente pelo convite, muito feliz, agradecido e estou disposto a perguntas aí sim. Vamos lá. A casa é sua, fica à vontade. Tem aqui, ó, os salgados da Cláudia Bolo, os doces salgados, que fazem os melhores salgados da cidade. Não dá azia, é top. Pode comer à vontade. Tem docinhos também. Tem um bolinho aqui, ó, que depois, mais pra frente, a gente vai poder estar consumindo aqui também. Então, se sinta em casa, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Tá bem bonito mesmo. A gente que é mais fortinho, que gosta de comer um pouquinho, tá bem bonito o prato. E aí, quem que é o Rogério? Como que foi sua trajetória? Você nasceu e cresceu aqui. Conta um pouco da sua história aí, Rogério. Eu nasci na cidade de Ponta Grossa, né? Meus pais eram daqui, casaram em Itapira e foram embora. Meu pai passou por 12 anos numa empresa em Ponta Grossa e nesse período eu nasci lá, mas minha família já era daqui. Após 12 anos, meus pais retornaram, né, para Umuarama e eu cheguei em Umuarama em 1983, com 3 anos de idade. Então, eu posso dizer que eu sou nascido e criado em Umuarama. Só tenho nascido mesmo em Ponta Grossa, mas criado em Umuarama. Bacana. Minha trajetória, eu comecei trabalhando muito cedo, né? Comecei com 14 para 15 anos ajudando um tio meu na serraria. A gente fazia parte do escritório ali, office boy, cuidava de tudo. Com 16 anos eu ingressei na livraria, numa livraria que trabalhava à noite, próximo da universidade. E fiquei lá, né, nesse período quase 2 anos, né? E ajudando ali também no balcão, tirando xerox, e estudando de manhã, descansando à tarde para trabalhar à noite. Ali você teve o primeiro contato com o cliente? Foi o primeiro contato com o cliente que eu tive na livraria, né? Que Bacana. a gente atendia ali, fazia encadernação, xerox, tudo. Então foi o primeiro contato. Aí depois eu quis ingressar, procurei por muitas vezes querer entrar na Arthur Lundgren Tecidos S.A., a famosa Casa Pernambucanas. Naquela época era um sonho, ainda é, eu acho que um sonho para muita gente trabalhar numa casa tão organizada quanto é lá. E eu procurei a gerência, deixei o currículo e por muitas vezes eu passava a perguntar, eu insistia naquilo, até que um dia ele me chamou para conversar. Falou, cara, você passa aqui toda semana, pergunta, eu queria saber um pouco de você. E eu falei, olha, eu tenho intenção de trabalhar, eu sou novo, mas eu quero aprender, aqui é uma casa que pode me trazer oportunidades. Aí ele falou, até me perguntou, falou assim, o que você pode esperar de uma empresa tão grande quanto a Pernambucanas? Eu falei, olha, o que eu posso esperar de vocês é suporte, porque quem tem que esperar, na verdade, são vocês de mim, eu estou aqui para apresentar o meu trabalho. Aí nisso ele me contratou, a gente ficou por lá, e no começo, aí na juventude já, eu tinha 3 sonhos, né? 2 eu realizei, o terceiro eu acho que já não cabe mais, só compro desse pessoal. Que eu tinha 3 vontades. Eu tinha vontade de vender material de construção, eu vender pneus e vender automóveis. Por que essas 3 vontades? Eu via naquela época que o pessoal, acho que até hoje ainda, o pessoal que se dedica mais, tinha uma remuneração bacana. E eu sempre sonhava com aquilo, eu sempre quis algo mais, sabe? E
procurei uma empresa de material de construção, consegui ingressar também pela insistência. Bacana. E trabalhei nessa empresa por 4 anos. E depois surgiu a oportunidade de trabalhar com veículos. Porque daí, quando a gente estava mais jovem ainda... Sempre na área de vendas. Sempre na área de vendas, né? Bacana. Vendia ali no balcão, fazia visita na casa de material de construção, nas empresas, nas obras. Vendia sim. E aí sempre tive vontade de trabalhar com carro, como eu disse antes. E surgiu uma oportunidade de eu jogar futebol com o pessoal da concessionária, uma concessionária Chevrolet aqui, a Uvel. E aí eu conheci os patrões lá, vamos dizer assim, né? Os diretores da empresa, né? E aí eu solicitei uma vaga, tal, até então não tinha, mas eu fui chegando devagarinho, até que um dia, no fevereiro, final de fevereiro, começo de março, ia ter a exposição, a Expo Moarama em 2005. E aí eu acho que eles iam precisar de gente, né, para atender. Eles eram patrocinador oficial, né? Isso. Então eles que dominavam a casa ali, vamos dizer assim. E nessa época eles precisavam sempre de mais pessoas para ajudar a atender, porque eles tinham uma linha muito grande de veículos, né? E nisso veio o convite, olha, você não quer ajudar na exposição e tal? Eu falei, vamos, bora, é a oportunidade. Aí trabalhei na exposição, nisso, saindo de lá já veio o convite para trabalhar. Surgiu uma mesa na Uvel, e aí eu fui apresentado à gerência, peguei ali a pasta e já comecei a trabalhar ali, na área de veículos. E ali eu fiquei por 4 anos, né? Aí saí da Uvel, depois ingressei na Honda. E fiquei por lá mais 12 anos. 12 anos? Aí então só com veículos aí 16. 16 anos. Caramba, e tudo no ramo de vendas? Tudo sempre com vendas, sempre trabalhando com a linha de vendas de veículos nesse período de automotivo, né? Nunca de outro setor. Certo. E aí como que foi a sua trajetória? Você saiu da Honda, chegou a uma oportunidade de negócio, como que foi? Olha, no começo a gente sabe que tudo é muito mais difícil, né? Eu vim de uma família muito simples, então a gente não tinha recurso para estudo, muita coisa. Então eu enxerguei nas vendas a oportunidade de ter melhores oportunidades ainda, né? Consegui ingressar em outras oportunidades. E com as vendas eu fiquei um período ali captando, desses 16 anos de concessionária, eu posso dizer que 10 eu trabalhei, 6 eu planejei. Porque quando a gente começa a conhecer mais o ramo, a gente também vê que dá para você um dia ganhar espaço, dividir mercado no setor, né? A gente ganha experiência, talvez às vezes falta um pouquinho de recurso, mas você sabe onde você quer chegar. Então, a partir dos 10 anos que eu trabalhei ali, 6 anos foi planejando. Falei, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero fazer isso. E ali comecei a juntar, investir um dinheiro ali, outro aqui. E fiquei nesse período aí me planejando. Até que um dia eu cheguei, falei com o meu diretor, falei, olha, eu preciso sair porque eu quero comprar e vender carro. Eu me planejei para isso e acho que agora é a hora. E a decisão, na verdade, ela surgiu no período da pandemia. Os caras falam, puxa vida, mas no período da pandemia... Porque a gente planeja bastante, sabe, Rick? Mas o que acontece? Para a gente ter a atitude de chegar lá e fazer isso, a gente talvez precisava do empurrão. E a pandemia não foi um empurrão, mas houve um período, que não sei se vocês recordam, as pessoas... No contrato, na CLT, era permitido a pessoa trabalhar, tipo, ter 30 dias, e aí 30 dias não era uma férias. Você estava totalmente desligado da empresa. Lembro. Você não podia trabalhar de jeito nenhum. A Honda adotou isso? Adotou esse critério, né? Então, assim, a gente precisava revezar. E eu, com um pouco de recurso que eu já tinha me organizado, que estava ali comigo, no período que eu fiquei fora, o que eu fui fazer? Eu fui comprar e fui vender. E aí eu falei, poxa vida, tá legal. Isso passou um mês, trabalhei outro mês. No terceiro mês eu fiz de novo. Não procurava não fazer no período que eu estava no trabalho. Mas quando eu estava fora eu precisava me virar, porque eu não tinha remuneração, né? E já era aquela maneira assim, será que é agora? Então vamos experimentar se é mesmo? E realmente ali embalou. E bem naquela época estava tendo a alta dos preços, né? Exatamente. Então foi um período assim que me ajudou bastante, porque parte do mercado estava já comprando com um preço novo e a outra parte que estava vendendo não estava atenta ao valor de mercado. Então isso me impulsionou bastante. Legal, porque eu comprava por um preço e já entendia que podia vender por outro. Isso. Então, pegou assim, o gap do negócio. Peguei o gap do negócio. Que top. Aí eu falei, poxa vida, agora eu preciso sair. E cheguei e falei a verdade pro meu diretor na época.
Ele me agradeceu porque ele falou, poxa vida, tem muita gente que vem pedir as contas aqui, fala que vai trabalhar no banco, fala que vai trabalhar com o pai, fala que vai fazer outra coisa, e você está me falando a verdade. Você vai sair para comprar e vender veículo? Eu falei, sim. Eu falei, eu preciso mais tempo com a minha família, eu me planejei para isso, e eu acho que agora é o momento. E aí comecei ali com 3, 4 carros, e aí deixava 2 em casa, 2 na minha sogra, 1 na minha mãe, e eu tinha uma dificuldade, a loja veio para poder me ajudar nesse sentido, porque eu tinha uma dificuldade. Por exemplo, o Rick me ligava querendo ver um carro que estava na minha sogra, eu ia lá, deixava o meu, pegava esse, mostrava para o Rick. Terminava de atender o Rick, outro me ligava, queria ver um carro que estava na minha casa. Daí eu ficava nesse corre, entendeu? Onde você está? Estou em tal lugar. E a princípio você usava só a sua rede de contatos? Só a minha rede de contatos. Caramba, meu. Que E legal, a gente criou uma rede de contatos isso, para compra na época foi bem legal. Foi bem legal porque os próprios clientes, foi uma coisa divina, os próprios clientes me ligavam, falavam assim, Rogério, eu estou vendendo meu carro e eu preciso de uma ajuda, eu não tenho tempo, não sei fazer e você não sabe alguém que possa comprar? E eu posso comprar, né? E eu fui lá e comprava, e eu vendia. E isso aconteceu por várias vezes, né? Então foi bacana. O começo foi uma benção, assim, que as pessoas me procuravam para vender o carro. Quando eu não comprava, eu ajudava essas pessoas a vender, né? Então eu ganhava uma comissão em cima. E foi bastante interessante nessa época aí. Aí veio com a oportunidade de pensar numa loja, né? E eu sempre fui um cara de muita fé. E eu falava assim, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não quero botar uma loja em qualquer lugar. Eu quero uma avenida que é realmente uma avenida que as pessoas passam a procurar carro. Só que eu comecei a olhar salão e tudo muito caro, né? Tudo muito caro nessas avenidas. Ou era muito pequeno, ou não cabia. E a oportunidade do primeiro ponto, hoje a gente está localizado aqui na Avenida Paraná, né? Mas eu comecei com a loja há 4 anos atrás na Avenida Tiradentes, ali ao lado da Puma Autopeças. E era um lugar que eu não percebia muito, mas Deus foi grande. Eu estava jogando futebol numa associação, encontrei o proprietário ali da Puma, o Sérgio, na época, e ele estava contando para mim que ele quebrou a frente ali, que tinha umas janelas, umas coisas, para arejar um pouco, né? Aí me veio na ideia, falei, poxa vida, ele quebrou ali a Avenida Tiradentes, né? Eu falei para ele assim, ô Sérgio, você podia alugar isso aí, né, cara? Será que você não vai ser melhor para você? Porque você tem oficina ali, mas eu vejo que você não ocupa todo o espaço. Aí ele falou para mim assim, o que você quer montar? Aí eu falei assim, poxa vida, é minha hora, né? Falei, eu quero montar uma loja de veículos. Ele falou, então passa lá na Puma amanhã, que daí eu vou conversar com meu irmão e a gente vê se dá certo. Ótimo, passei no outro dia lá, a gente foi lá, mediu, tudo certinho. Eu falei, cara, de tudo, de quantos carros cabe. E aí eu pensei comigo assim, poxa, ninguém falou de valor, né? E tudo que eu vi tava o olho da cara, muito caro. Aí ele chegou e falou, Rogério, se você não se importar de dividir a oficina, eu pago X de aluguel aqui. Se você dividir comigo, dá certo. Cara, foi uma benção, porque foi algo assim que eu não encontrava nem nos bairros. E foi uma oportunidade de Deus. Porque eu pude pagar, cabiam ali 16, 17 carros. Então eu já podia colocar os meus 5, 6 carros ali, conseguir dar um pouco, e logo estava cheio. E ali eu fiquei por 3 anos e meio, e faz 7, 8 meses que eu estou aqui na Avenida Paraná, loja nova, muito feliz ali. Fala o nome da sua empresa aí para quem está assistindo. Ó, a minha empresa é a Romavel Veículos, né? Hoje eu estou lá, eu e meu sócio Jean Monteiro, muito conhecido na cidade também. O Jean veio depois, né? Eu comecei a loja 1 ano, sozinho, 1 ano e meio. E o Jean, ele tinha um lavador e ele vendia e comprava uns carros. E ele falou, Rogério, eu posso deixar uns carros aí com você? Eu falei, pode. Vamos combinar a comissão, tudo certo. E aí, tipo assim, vai inflar melhor a loja, vai parecer que está cheia e tudo mais, e bora. Bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Aí eu convidei, ele trouxe os carros e tal. Aí passados uns dias, ele falou, Rogério, eu tô com o tempo tão ansioso. Se eu puder ficar aqui, eu vou te ajudar a vender os seus. E o que eu vender seu, eu não quero nada. Mas o que você vender meu ou eu vender meu, eu vou te pagar a comissão do mesmo jeito. Eu falei, pô, bora. Porque às vezes eu precisava sair para ir pro cartório, para fazer alguma coisa. E era bom que ele ficava, né? Tem carro dele ali, então ele já conhecia a pessoa, já conhecia a família. Então ele ficou comigo um período ali, até que veio eu falei, Jean, eu tô com vontade de dar uma levantada, de crescer um tanto, cara. Ele falou, eu falei assim, o que você acha de você ingressar comigo?
Ele falou, cara, mas como assim? Eu falei, não, faz o seguinte, eu tenho um X de veículos, você investe a mesma quantia e a gente muda de endereço, já tem até mais ou menos onde que vai ser. E ele falou, cara, vou pensar. Falou com a família dele e tal, e falou, poxa vida, o Rogério também é uma pessoa boa, tem uma história bacana, não tem nada de mácula, sujeira, nada que a gente possa né, desconfiar. Pessoa idônea. Isso, idônea. E aí, ele, da mesma forma, por isso que eu fiz o convite, ele aceitou e a gente investiu junto aqui. E assim, ele tem um ditado que fala assim, é melhor juntar 10 em 2 do que 5 sozinho. E realmente, a partir daí a gente divide muitas habilidades, né? Eu tenho habilidade de algumas coisas, ele tem de outras. Ele é mais muito do pré, né? Da preparação, da revisão, da onde levar, do que fazer, do pós também, porque o veículo muitas vezes a gente sabe, né? Ele tá bom agora, pode acontecer de dar um probleminha, é normal. Ele tá bem hoje, amanhã pode estar gripado. Então ele é muito bom no pós também, dessa negócio de oficina, onde levar, a peça, onde comprar, qual que é o custo. E eu na venda, na divulgação, no marketing, no site, nas redes sociais. Então a gente somou muito valor, né? Que legal. A gente somou bastante. E aí vocês juntaram a Romavel. Juntamos a Romavel. Por que o nome Romavel? Romavel, que eu te falei, o Jean veio, como veio um ano e pouco depois, o nome surgiu dos meus filhos, né? Eu tenho o Matheus, de 10 anos, vai fazer 10 anos agora, e a Alice, que vai fazer 6 anos. Então, a sigla VEL sempre vem do automóvel, né? Que nem o véu e outros véus que tem por aí, né? Então, assim, ficou Rogério, o M de Matheus, o A de Alice e o véu de automóvel. Então, ficou Romavel. Entendi. Até Legal. meu menino, ele fala assim, não, o Ma é de Matheus. Eu falei, não, Matheus, o Ma é M de Matheus e A de Alice. Entendi. Até minha esposa cobrou depois, poxa vida, não dá para colocar um fado. Ele tentou achar, mas não deu. Rogério, e nessa trajetória sua de vendedor, o que foi a característica mais importante que você identificou que tem que ter num vendedor? Olha, primeiramente, eu deixo claro que uma coisa que eu dou valor, que o ser humano tem que ser tratado como ser humano. Então, o atender de maneira respeitosa vem em primeiro lugar, sabe? A gente escutava muita coisa antigamente em concessionária, que ela falava assim, poxa, entrou lá sujo, entrou de qualquer jeito, e o cara não deu atenção para mim, o cara achou que eu não tinha dinheiro, eu estava com o saco de dinheiro no porta-mala do carro para trocar de carro. Então, assim, o primeiro passo é a índole, né, da gente saber, a pessoa cristã, a gente imagina que todo ser humano tem que ser tratado como ser humano. Então, você dá aquele primeiro atendimento, independente do que ela está procurando, independente do que ela está comprando, independente se ela pode comprar naquele momento ou não, né? A gente sempre tem esse carinho de cuidar do cliente como ele deve ser tratado, né? E o ponto forte de um vendedor hoje não é, antigamente falava assim, o vendedor tem que ter lábia. Não, não tem que ter lábia. Ele tem que entender a necessidade do cliente. Por muitas vezes eu já tinha carros na loja que eu mudei o carro do pensamento do cliente por causa da necessidade dele. E ele às vezes não percebe, porque ele vai pela beleza, pela cor, pela influência de terceiros, e ele esquece de olhar para a família, para o espaço, para o porta-malas, para o que ela procura, né? Se ela é uma pessoa que ela gosta mais do modelo, acha mais bonitinho, outro gosta mais da segurança, gosta mais de que fala de segurança. Então você identifica o produto de acordo com a necessidade do cliente. Então, se você identificar isso no cliente, nas necessidades dele, a chance de você vender é muito grande. Entendi. É muito grande. E posicionamento de imagem, você acha que é importante também para o vendedor, para criar autoridade, criar um conceito, para as pessoas respeitarem ele também? Com certeza, né? Com certeza. Você tem que ter um posicionamento de imagem, com certeza, para poder passar para a pessoa aquilo que você realmente tem para poder oferecer para ela, né? Que é segurança, que é o respeito, é a organização. Então, tudo parte dessa parte dessa vestimenta, né? Quem te vestiu hoje? Porque você tá alinhado, bonitão, rapaz, o homem tá diferente. Pilato Bene faz milagre, viu? Pilato Bene aí, a marca que veste líderes, vestindo aí nossos convidados aqui do podcast, vestindo eu também. Obrigado, Léo, aí. Top as roupas, obrigado, Rose, a Rose Clay lá da Filada. Inclusive, você tem uma história legal com a Rose Clay, né? Você me contou um pouco antes agora. Contei, cara, de muitas histórias que eu tenho.
Isso que nos motiva ainda mais, sabe? De trabalhar, de fazer um atendimento personalizado, porque o reconhecimento vem. Depois de muitos anos, faz mais de 4 anos que eu saí de concessionária, e a Rosiclame, eu fui na loja, não fui atendido por ela na primeira vez, mas quase saindo ela me abordou, falou, Rogério, oi. Ela falou, lembra de mim? Eu falei assim, lembro sim, Rosiclame, claro que eu lembro. Eu falei assim, então, foi eu e meu marido lá, na vez comprar um Honda e acabou que a gente comprou outra marca, mas eu gostaria tanto de ter passado para te agradecer pelo atendimento que você nos propôs, o que você ofereceu para a gente, o que você mostrou para a gente, o carinho que você teve. Eu falei, puxa vida, sério? Ela falou, sério, a gente foi olhar em outros lugares, a gente estava até perdendo a vontade de olhar, porque a gente foi, na penúltima marca, a gente foi muito mal recebido, e você deu um atendimento personalizado, investiu tempo com a gente. Pena que não deu certo com a marca, mas eu gostaria de ter ido te agradecer. E hoje é uma oportunidade que eu tenho de falar muito obrigado pelo atendimento, pela atenção que você teve com a gente. E isso não tem preço, cara. Não tem preço. Né? Eu sou contra aquele negócio de você ir para a mídia e falar eu sou o melhor, só aqui tem. Não, cara. Faz a tua parte. É lógico que você tem que ter um posicionamento, você tem que ser organizado, mas o reconhecimento vem das pessoas. Com certeza. Né? E isso é legal. Que legal. E sobre quando você pegou a área de vendas ali, falando um pouco antes da garagem, logo a gente vai aprofundar muito o assunto da garagem, você percebeu que o céu era limite? Cara, o céu é o limite, é o limite. Ainda mais para quem veio de tão baixo, a gente sabe que passo a passo, a gente põe Deus na frente, mas o céu é o limite, cara. Se tem Deus na frente, você for uma pessoa que se organiza, a pessoa que busca conhecimento, a pessoa que gosta de desafio, cara, vai que vai. O que você acha que falta hoje nas pessoas que estão querendo ingressar na venda? Falta interesse de ler mais sobre o assunto, né? Entender muito do produto é importantíssimo, cara. Você vai oferecer um produto, se você não saber do produto, poxa, você perde a confiança do consumidor. Não, mas né? hoje em dia, né, que o consumidor sabe mais que o vendedor quase. Com certeza. Com Já internet, lê tudo com internet isso veio. O cara veio pronto para comprar o carro. E às vezes ele tem uma pergunta técnica ou outra. Então, se você não se aprofundar no estudo desse produto, cara, com certeza, você pode ter certeza que o cliente vai numa outra loja. Se o cara souber explicar o que ele quer, ele vai vender. E o outro vai ficar de fora. E muitas vezes a ansiedade atrapalha, né? Com certeza. Falta de resiliência. Isso. Acho que entrou lá, tem que comprar. Exatamente. E nem sempre, ainda mais para de veículos, tá? A pessoa fala assim, aquela história de, eu vou falar com a minha esposa, depois eu vejo. Tem muita gente que leva como piada isso aí, mas não é. Né? Tem que dividir as opiniões. E eu não consigo comprar nada sem falar com a minha esposa. Tem que falar, cara. Tem que levar. A gente sempre pede assim, então traz Comigo ela. Isso não é piada, viu, gente? Vamos falar fazer. Isso um dia não é piada. Não é piada. É sério. Não, e é verdade, porque assim, o que acontece? Às vezes você compra um carro achando que aquele carro é o melhor para a família. E o homem, ele é mais desligado que a mulher. A mulher é ligada em todos os pontos, né? E, poxa vida, você esqueceu de comprar um carro com Isofix? Como é que eu vou colocar a cadeirinha da criança? Poxa vida, quebrou, né? E um detalhe que parece bobo, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a mulher dá valor no porta-mala, e a mulher dá valor no espaço interno. E a mulher tem um bom gosto de saber, né, qual carro que ela está comprando. Você nunca erra. Pode ter certeza que ela não vai errar. Ela vai identificar o melhor produto. E se o marido estiver de acordo, dá uma venda casada, né? E quando você falou que ficou 6 anos se planejando ali, você começou a olhar o mercado com outros olhos? Com certeza. Porque você vendia novos, né? Sim. E aí você estudou o mercado do seminovo. Na verdade, assim, quando a gente trabalha com novos, a gente fazia avaliação, né? A avaliação não era nós que fazíamos, né? Avaliação técnica. Mas os preços, as negociações eram passadas para a gente finalizar. Então a gente começava a observar mais Oportunidade de a negócio. oportunidade de negócio, o feeling daquilo, para a gente poder saber o valor certo, né? Porque não adianta você fazer uma avaliação também que não vai dar negócio. Né? Tem que ser uma avaliação justa. Então tem que ter um feeling, um negócio assim, bem pegado para poder fazer o negócio andar, senão ele trava. Se um carro fosse a representação da sua jornada, qual modelo, cor e ano ele teria e por quê? Cara, eu posso colocar Honda? Eu não vou ser bairrista? pode pôr Honda. Cara, eu vou colocar a CR-V da Honda, porque ela é resistente, ela é bela,
ela é grande, ela tem muito espaço ainda, entendeu? E ela aguenta o rojão, e ela sabe se E comportar. resposta, hein? Meu pai eterno, o homem é brabo. E você se representa como Rogério da Romavel Veículos, mas quem é o Rogério fora dos negócios? O Rogério, fora dos negócios, é um cara muito família, né? Sou um cara muito família, muito ligado nos filhos. Gosto muito de esporte, então estou sempre no clube ali no Harmonia, praticando algum esporte ou outro, apesar do peso. Estou melhorando, tá, gente? Emagreceu, cara. Emagrecer, tô bonitão. tentando. Então, assim, sou um cara muito ligado a esportes, ali nos campeonatos, e um cara muito família. Fora dali é família. A gente sai para jantar, a gente sai para reuniões, sempre com a família. Gosto de ficar na sala brincando com meus filhos. Dou acesso a ele algumas vezes a tablet, a celular, mas pouco. A gente gosta muito de estar junto, de brincar, de se divertir. E gosto muito de sair para jantar com a minha esposa, com a minha família. Sempre para mim, esse é o Rogério. Bacana. É. Que momento que você percebeu que vender carro não é só um trabalho, mas também uma missão de vida? É uma missão, a partir do momento que eu entrei para trabalhar, pensei naquela época, né? Poxa, bacana, vender carro, legal, vendedor de carro, né? Show de bola. A gente sempre pensa na gente, né? Boa, entrar dentro do carro, oferecer aquilo que a gente gosta. Uhum. Mas, cara, depois a gente começa a perceber que a gente está lidando com sonhos, Uhum. com oportunidades das pessoas adquirirem um veículo. Isso é sério. Isso tem que ser levado a sério. Porque, assim, para alguns é o presente da filha que está se formando em medicina, que está se formando em odontologia. Para outros, é o carro que ele vai trabalhar, cara. Ele vai todo dia entrar no carro, ele vai trabalhar. E para outros, é um carro de viagem, ele precisa estar seguro, ele precisa ter espaço. Então, a responsabilidade é muito grande. Não dá para brincar com o sonho das pessoas. Então, a gente entra pensando em, vou vender um carro, bacana. E depois a gente entende a responsabilidade que é isso, né? E a satisfação, quando a gente atinge essa necessidade, é tamanha para ambos, né? Top. Se você pudesse voltar no tempo e assistir ao primeiro carro que você vendeu, o que diria para aquele jovem Rogério? Que eu diria, vendi o carro, o primeiro carro. Primeiro carro que você vendeu. Vendi o primeiro carro, vendi um Astra. Eu já cheguei vendendo bem, né? Top. Até hoje tem gente que quer o Astra. Deu risada, né? É, show de bola. Eu falei assim, nossa... Comissãozona. Comissão boa e... Na época, né, até hoje, as pessoas falam de comissão de carro. Tem pessoas que se dedicam mais, ganham mais. Mas na época a oportunidade era de ganhar mais mesmo. Uhum. Os vendedores ganhavam um pouquinho melhor, né? A inflação meio que defasou um pouquinho o salário dos vendedores de veículos. Mas ainda se ganha bem. Uhum. Mas na época era show. Falei assim, nossa, eu vendi o primeiro, vendi o Astra, que carro é esse? Eu vou trabalhar muito para comprar um desse. Que sensação que você teve na hora que você fechou a venda? A gente fica ansioso, né, para entregar, para falar, poxa vida, vendi o primeiro. Você lembra de quem que foi o cliente? Cara, eu te confesso que eu não lembro. Não lembro, cara. Não lembro, já faz, 20 Comemorou? anos. Comemorei muito. Porque assim, o que acontece? Na Uvel era um movimento muito grande naquela época. A Uvel vendia mais de 80, 90 carros por mês. Nossa. Bem mais. Então, assim, eu te falo de não lembrar, poxa vida, né? É chato, não lembrar, o cara vendeu o primeiro carro. Mas eu já vendi outro no mesmo dia. Entendi. Foi muito corrido. Caramba, nós vendíamos lá, cada vendedor vendia 15, 16 carros por mês. Tinha vendedor que vendia 22, 23 com as vendas diretas. Nossa, Então, a minha irmã trabalhou lá. Então. A Fer trabalhou comigo, eu acho. Foi na mesma época? Eu saí, acho que eu tava ingressando. Que legal. Legal. E é um ramo que as pessoas se apaixonam, né? Minha irmã até hoje envolvida com compra e venda de veículo lá em Maringá. Meu cunhado acabou ingressando no ramo por causa dela e... Confesso que não é fácil, né? A gente tem que ter uma série de cuidados, mas com certeza gratificante, é gostoso. Eu entrei nessa época em 2005, gente. Eu vendi Corsa, vendi Meriva, vendi Zafira, Zera. Qual que foi o melhor conselho que você já recebeu no mundo dos negócios? Paciência, cara. Paciência de analisar o que estão te propondo, sabe? Porque às vezes na empolgação as pessoas fazem maus negócios, né? Ou oferecem coisas a mais daquilo que se podia colocar para a pessoa, ou então recebe de menos do que a pessoa podia te entregar. Então você tem que ter paciência para poder analisar o que estão fazendo. Calma, né? É coisa que lá na juventude é difícil, mas hoje a gente consegue
ter mais calma para poder sentar e analisar. Bacana. Falando agora da Romavel, qual que é a proposta da Romavel? Qual que é a ideia da Romavel? A Romavel assim, o primeiro a gente fala assim, comprar e vender, né? Toda loja que o pessoal vê por aí, pensa, o cara comprou o carro e vendeu. Sim, a gente tem um estoque lá, quase todo o nosso estoque ele é próprio, mas nós temos o estoque consignado. O que é consignação? Só para explicar para as pessoas que estão aí. Perfeito. A consignação, o que ela impõe? Ela impõe que você entregue o carro numa loja, a loja faça um contrato, né, de responsabilidade, onde a pessoa negocie esse carro para o consumidor direto, sem que ele tenha que comprar esse carro para a loja. Então, muita gente tem assim aquele certo medo, né? Aquele medo de poder negociar, porque nos dias de hoje, o que acontece? As pessoas têm medo de comprar e têm medo de vender, Rick. É estranho falar isso, mas é verdade. Porque com tanto golpe, a pessoa não sabe quem ela recebe em casa, né? Para ver o carro que ela está vendendo, e também não sabe o que ela está comprando, porque ela vai num lugar, ela não sabe se aquele carro tem procedência, não tem, se a documentação está em dia, se tem um processo judicial em cima ou não. Então a Romavel ela entra na consignação nesse sentido, para ajudar essas pessoas, né? Que às vezes está colocando o carro num imóvel, na imobiliária, ou até mesmo na troca de um outro veículo novo, não aceitou, não combinou a comissão ali, a volta, né? Eu não digo comissão, mas a volta, que ela tem que voltar para comprar um novo, para comprar esse apartamento, essa casa, que seja. E ela acha que é pouco no carro. Então, muitas vezes ela vou me aventurar de vender ele particular. Cara, hoje eu posso dizer para você, a gente tem um monte de produtos lá consignado, onde o cliente, depois que a gente vende, que a gente entrega para a pessoa lá, olha, confere no banco, a gente faz cartório, aí faz o aviso de venda para não ter risco algum da pessoa sair, esse carro não tá mais no nome da pessoa, do dono anterior. Ela agradece a gente, fala, poxa vida, cara, a diferença era pouca e vocês fizeram todo o suporte pra gente, vendeu nosso carro, eu recebi o dinheiro, posso comprar no dinheiro hoje o imóvel, comprar o apartamento, comprar o carro novo, com um pouco mais do que foi oferecido na avaliação, no caso, né? E a gente também compra, né? A pessoa fala assim, Rogério, eu preciso do negócio já. Então a gente também faz uma proposta para comprar. Mas nós temos essa oportunidade de deixar esse carro em consignação. Então, se eu tenho interesse em vender meu carro, posso entrar em contato com vocês? Pode. Vocês vão fazer uma avaliação do veículo, de mercado e tudo Isso. mais. Vai chegar e falar, Rick, é possível vender esse veículo por tanto e a nossa parte é tanto. Com certeza. Você vai para lá, a gente faz uma avaliação, né, visual, a gente olha, Rick, esse carro tem que pintar um para-choque, Às vezes tem fazer... que preparar, né? Isso, e nós cuidamos de tudo isso. É importante dizer, porque a pessoa fala, poxa vida, eu vou lá, eles vão fazer uma avaliação e eu vou ter que sair, ou eu vou ter que mandar arrumar tudo, ou eu vou ter que sair por aí atrás disso, e eu não tenho tempo de nada. Então a gente faz uma avaliação, tenta combinar o valor de comissão ali no caso, né, de quanto seria para você deixar o carro, a gente vender ele com total responsabilidade. E os preparos, nós também fazemos um orçamento e falamos assim, Rick, teu carro gasta R$500 para deixar ele pronto. Mais a perícia que a gente faz carro, todo carro que a gente põe na loja, a gente exige a perícia tanto para comprar quanto para vender. Então a gente exige a perícia que seja feita e aí os custos são repassados para o Rick. Olha, Rick, tanto livre para você, porque a gente está tirando a comissão e está tirando isso, está pagando fornecedor, imposto e todo o custo que a gente tem, né? Então funciona assim. A gente faz essa avaliação. Normalmente a consignação é um valor que superior a de compra, né? Mas nós compramos também. Se a pessoa falar eu quero urgente, a gente compra. E uma situação assim, beleza, fez a perícia, inclusive depois eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, mas você dá a garantia do veículo? Sim. E aí é responsabilidade sua? A garantia, quando ela na compra e na venda, ela é da loja. Né? Quando se tem a consignação, é importante dizer que a gente faz um contrato de consignação, onde esse contrato diz que no período de 90 dias, a responsabilidade é de quem está deixando o carro na loja. Ah, então é do proprietário. Isso, do proprietário. Porque senão não faz sentido, né? As pessoas pode querer agir de uma forma. Querendo ou não, no consignado também tua margem é menor. É menor. Então, é por isso que a gente não consegue. Então, a compra ela é um conjunto de coisas, né? Então, o preço é diferente. Eu quero vender para ti. Ótimo, a gente faz uma avaliação.
A gente põe isso na mesa, sabe, Rick? Fala, ó, Rick, seguinte, não sei que negócio você tá fazendo aí. Você tá comprando carro, você tá comprando casa, você tá, sei lá, fazendo inventário, dividindo com os irmãos. E eu quero vender esse carro para você. Fala, então tá bom, eu quero comprar, casou. Eu te pago esse valor. Só que se você, de repente, achar que tem prazo para poder vender, nós temos essa outra proposta. Que daí é de vender o carro e aí faz tudo, mas faz toda a entrada do carro, nota fiscal de consignação, a gente faz depois a venda, tudo direitinho. A gente apresenta com todos os detalhes, né? A gente cuida de tudo isso. E você falou para as pessoas tomarem cuidado com golpes e tudo mais. É muito comum nesse ramo? Rick cresceu demais, cara. Nesse último ano cresceu demais. Inclusive, tem menos de um mês que se você procurar lá no Instagram do Fantástico, saiu uma reportagem que, agora em janeiro, foram roubados no Rio de Janeiro cerca de 829 carros no final de semana. 829? 829. Está no Instagram do Fantástico do mês de janeiro. Pode procurar que tá lá. Qual que é a nova modalidade do golpe? Antigamente o pessoal falava assim, né? Poxa vida, o cara clona o anúncio, né? E tenta buscar um sinal. Esse era um. O outro era assim, você pega um veículo que está vendendo, combina com o cara que quer pagar o preço que ele está pedindo e combina com a pessoa que quer comprar para ir ver esse carro e quem está vendendo não falar o preço. E quem está comprando também não falar o preço, porque ele falava o quê para a pessoa? Olha, do meu sócio, estou fazendo um acerto, se você falar o preço que você está pagando, vai estragar o negócio, porque eu estou te vendendo mais barato, mas para ele eu estou achando que está pagando mais caro, porque é um acerto que eu estou fazendo. Aí a pessoa ia lá, olhava o carro, e aí o outro apresentava e ninguém falava de valor, ele ia para casa, o possível comprador, né, a pessoa, ele pagava o golpista e ia lá buscar o carro. E o cara falava assim, poxa, mas eu não vendi nada para você. Não, você vendeu sim, o seu sócio aí falou que tinha um acerto contigo. Então, essa era uma segunda modalidade. Com essas roubos dos veículos, tem uma terceira modalidade agora que as pessoas devem ficar. Te leva o carro. Eles pegam o cara, sequestram a pessoa, tira todo o valor que a pessoa tinha para comprar um carro e aí depois pedem resgate ainda para poder liberar a pessoa. Isso no Rio de Janeiro, né? É algo mais sério. Mas o que eles estão fazendo na região também? Estão roubando o carro para criar vida para essa venda. Porque essas duas modalidades que eu falei para você anteriormente, ela não tinha uma certa vida, né? A pessoa não podia falar o nome da pessoa, explicar, dizer preço. E com o carro presente, sim. Então eles roubam um determinado carro, né? Eu falei do sonho da CRV, do carro em si. Roubam essa CRV, colocam para vender essa CRV e filma. Ó, Rick, hoje é dia 10 de março, tô aqui, ó, 4 horas da tarde, o carro tá aqui, tô filmando para você. Ó, lembra aquele detalhezinho no para-choque? Lembra aquele detalhezinho no pneu, que os pneus estão meia boca? Tá aqui. Então, ó, o carro existe. O cara fez um vídeo para mim, cara. Então o carro tá lá. E aí onde entrava essa terceira modalidade de golpe. E não deve parar por aí, tá, Rick? A gente fala assim que as pessoas devem ficar atentas e não se aventurar por pouca coisa de vender o carro. Tá muito difícil. Procura uma loja que você tenha confiança. Negocia, às vezes a diferença é pouca. Conversa, abre a boca e fala, eu não posso com tanto, mas com tanto eu posso. Porque o risco hoje é muito grande. Muito grande. Eu ouvi falar, até a minha irmã ela trabalha com financiamentos também, e eu ouvi falar que tem até o golpe do financiamento, né? Tem. Esse daí achei um absurdo, assim. Tem vários, né? Mas assim, Caramba. esse do financiamento... E rola muito ali em Maringá. Ali rola muito esse do financiamento. Você tem que tomar um cuidado para quem vai pagar e... Com certeza. Os operadores estão se vendo louco, porque o que acontece? Hoje, para você pagar um financiamento, muitos bancos pedem só uma foto da traseira, pede o documento, que ele pode conseguir como despachante, né? Às vezes de outro estado, um golpista mesmo, faz parte da quadrilha. E eles tiram a foto da placa, da traseira do veículo e esse documento na mão. Eles conseguem muitas vezes pagar um financiamento. Então, até hoje tem algumas financeiras que estão pedindo para a pessoa tirar a foto dentro da loja, abrir as portas e tirar a foto. Porque daí ele não pega um carro na rua, ele não pega um carro que ele possivelmente foi ver. Porque quando o cara quer ver o carro particular, o que ele faz? Ah, posso ver o documento? Daí ele vai lá, tira uma foto do documento. Ah, posso tirar uma foto e mostrar para minha esposa? Ele tira a foto de tudo do carro.
Aí para nossa região, que é mais simples, não é feio igual no Rio de Janeiro, que aconteceu tudo isso, que pode ser que venha acontecer aqui com mais intensidade, a pessoa pode publicar teu carro, cara. Você entendeu? E aí lá na loja a gente não, a gente faz as fotos profissionais, tem a logo atrás, a gente coloca no site, a gente tem nosso Instagram. Então, assim, nós estamos sujeitos também, porque esses caras têm tempo para pensar, né, o tempo inteiro. Nós estamos sujeitos também. Mas e o consumidor, que, coitado, ele não é o ambiente dele, não tá de costume ele vender carro. Então a gente aconselha as pessoas a procurar uma loja, tá? É interessante. Bacana. E quando a gente fala de perícia, você falou, eu exijo perícia, tal. Qual que é o benefício para o consumidor, um carro periciado? Ó, a perícia, ela te salva de muita coisa, tá? Eu não tenho loja de perícia, mas não fico sem. Então, se você está comprando um carro também no particular, ou que seja, não compre carro, faça perícia. De preferência, compre numa loja. Se a loja que você estiver comprando não tiver perícia, entra com um pé e sai com o outro, porque vai estar escondendo alguma coisa. Então, a perícia, Rick, ela te ajuda a você, primeiro, identificar número de chassi, bloco e motor, que é o fundamental. Para ver né? se é roubado. Com certeza. Você tem clone, você tem o famoso cabrito que eles falam, né? Que a pessoa capotou o carro, vai lá, rouba outro carro, bota o carro, a chassi em cima e comercializa de novo. Então a perícia vai pegar isso, tá? Isso das partes mais sérias, assim, de numeração de documento, Detran, algo que é polícia. Mas às vezes tem coisas mais simples, tá? Como sinistros, como leilão, como indício de sinistro. Então a base de dados é puxada na BIM. A BIM é um cadastro nacional dos veículos. Em todo carro que passa por leilão, passa por sinistro, ele é registrado nessa BIM. Tá? São veículos que podem ser comercializados. Eu até nem tenho nada contra com quem trabalha. É um meio legal de se trabalhar com veículos de sinistro leilão. Porém, a Romavel escolheu não trabalhar. Então, mas se a pessoa não quiser comprar um carro assim também, é importante que ela faça, né? Para não comprar. Eu não quero comprar com leilão, mas não fiz nada e comprei. Entendeu? Então é importante que ela faça uma perícia, procure uma empresa que tenha perícia e faça, porque vai identificar muita coisa, tá? E aí, com uma coisa mais leve, que às vezes a pessoa quer saber, estrutura. Se a estrutura lá foi afetada, se bateu, se não bateu. Porque são reparos de funilaria, repintura e a gente chama o famoso mexido, né? Uhum. Mexido, o cara trocou, substituiu a peça, mexeu ali. Precisou voltar, colocou massa, enfim. E a repintura, que às vezes o cara só riscou e vai lá e pinta de novo, então tá tudo certo. Mas uma perícia ela vai trazer transparência para o teu negócio. Entendi. E a Romavel conta com todos os veículos nossos 100%, independente do estoque ou consignado, com a perícia cautelar. Uhum. E tem empresas também que às vezes volta a quilometragem de veículo. Isso aí a gente tem que ficar atento, cara. Porque assim, o que acontece? Essa atualização do Detran foi interessante, que agora tem Isso, eu ia comentar isso agora, tá? O Detran, ele tá registrando o último odômetro, então tá dificultando muito para essas pessoas que vendem carro. E tem muitas lojas que partem para esse lado, e às vezes não é só loja, tá? E eu já precisei dispensar pessoas lá da loja, clientes da loja, porque fez esse tipo de sacanagem e levou lá pra gente, achando que a gente não sabia ver. E a gente sabe ver. Uhum. Né? Inclusive, tem uma pessoa que levou um carro lá e o carro até bonito, realmente não tinha nada. Era um carro lindo, perfeito carro. E tá bom, fechado, fazia a perícia cautelar. Aí fez a perícia cautelar, puxa vida, o carro tava com 117 mil rodado e é o último registro na base de dados da perícia, que já fez perícia anteriormente em outro lugar, mas o cara nem sabia. Tava com 320. Caraca! Então eu chamei o cara, falei, olha, não sei quando o senhor comprou esse carro, a gente não pode acusar também, né? Mas a gente sabe identificar, tá, Rick? Hoje tem scanner, tem uma série de coisas aí que ajuda bastante. Mas eu acho que, não sei, você pode me falar, é mito que carro rodado é ruim, né? Tem carros que são rodados mal cuidados e carros que são rodados só que são bem cuidados. Isso, tem uma grande diferença. Antigamente, os carros não passavam de 100 mil, já era condenado. O pessoal condenava porque tinha que fazer motor, porque tinha que fazer câmbio. Os carros depois de 2000 e... Posso colocar aqui 2008, 2009, 2010, basicamente. Esses carros são feitos para rodar bastante, tá? Desde que você faça as manutenções em dia, na concessionária, colocando o óleo certo. Então, tem motores que hoje aguentam. O pessoal fala, tem japoneses aí que aguentam 1 milhão de quilômetros.
É normal você falar isso Toyotas. aí, né? Os Toyota, os Honda, os Nissan. Verdade, os caras têm um produto bastante duradouro, mas outras marcas também, tá? É, Ô, Rogério, e lá você trabalha com todos os níveis de veículo, desde veículos de entrada mais acessíveis até os veículos premium? nós trabalhamos com toda a linha de veículos. Inclusive, nós temos veículos populares na loja e importados hoje. Hoje na loja tem importado. Tem Audi Q3, tem outros veículos mais simples, mas tem toda a linha de veículo trabalhado. Para quem quer consumir lá e comprar um veículo e tudo mais, vocês ajudam a pessoa a encontrar um financiamento, a encontrar uma facilidade para comprar? Sim, nós somos agente financeiro de alguns bancos, né? Nós temos um cadastro, nós temos uma prova, não é qualquer pessoa que faz isso, não é qualquer loja. Então nós temos hoje uma linha de crédito para 9 bancos que a gente faz consulta. Então a gente consulta 9 bancos para saber o que é melhor para o cliente. Então nós somos agente financeiro de praticamente mais da metade delas nós somos agentes direto do banco, tá? Isso é uma responsabilidade grande que a gente tem. Legal. A gente carrega isso com bastante orgulho, porque não é fácil e para o cliente tá pagando menos, para nós também é objetivo, porque o nosso negócio é vender carro, né? Então, se nós estamos vendendo carro, financiamento deixa para o banco. Mas a gente quer escolher sempre o melhor para o cliente. Entendi. Então, a gente tem essa consulta. E aí, muitas vezes, você consegue dar upgrade de veículo? Consegue. As pessoas querem trocar o carro. Exatamente. Às vezes a pessoa faz um cálculo de parcela, imaginando que aquilo é o limite para ela, e às vezes você vê que a necessidade dela é outra, o desejo dela é outra por algum outro veículo acima. E às vezes faz o cálculo de financiamento, a gente cota num banco que realmente é aquilo, mas às vezes tem um banco que está fazendo uma campanha de juros, porque banco ele também é comércio. Então ele está com uma taxa hoje, amanhã ele lança uma especial para determinada linha de carro, para determinado ano de carro, e a gente às vezes consegue se aproveitar disso e dar opção para o cliente. Fala, olha, a parcela que o senhor gostaria de pagar, ela está dentro do que você quer. Só que esse outra linha de financiamento que eu procurei, sai mais barato. O senhor quer fazer o quê? Quer pegar aquele veículo que o senhor também viu, que o senhor gostou, que achou que não poderia, porque cabe. Ou o senhor quer pagar mais barato porque a gente encontrou uma parcela mais barata. Então a gente dá essa opção para o cliente. Né? A nossa obrigação é correr atrás do que é melhor para o cliente na linha de financiamento, isso com certeza. Porque a gente tem 9 linhas de crédito aí para o cliente analisar, né? Entendi, cara, que bacana. Rogério, nesse ramo, o que você mais percebe que os consumidores erram, assim, o cliente erra? Às vezes, ele falta pesquisa, falta ir visitar uma concessionária presencialmente, fica olhando o LX. O que o pessoal mais erra nesse ramo? Isso aí achar que está pagando mais barato do que o produto realmente vale, tá? Isso aí erram bastante nisso. Ou eles compram um produto de má qualidade, né, produtos maquiados muitas vezes, ou até uma possibilidade de cair num golpe. Então, eu acho que isso que o cliente erra muito. É não analisar um determinado local para se comprar um veículo, uma determinada marca para você se comprar um veículo, um determinado local, onde você fala assim, poxa vida, se der qualquer coisa errada aqui, eu volto lá. Eu tenho onde me apoiar. Então as pessoas vão muito pelo preço, entendeu? Aí não faz a melhor compra e deixa de pesquisar o melhor negócio. Entendi. Quando vocês decidiram abrir a loja ali, que você decidiu abrir a loja, qual foi o principal desafio? De você sair daquela fase de compra e venda em casa da sogra e tudo mais, e para uma loja física, com despesas mensais e tudo mais, qual foi o maior desafio? Cara, o maior desafio realmente dá um frio na barriga, viu, cara? A gente fala, poxa vida, eu saí até a primeira loja que eu coloquei lá em cima, na Tiradentes, já dava um certo medo porque eu era sozinho, né? Eu tinha 2 carros em casa, um na mãe, 2 na sogra, onde cabia eu estava colocando carro. Só que não tinha custo para isso, né? Daí a gente pensa, só aluguel? Não. Você tem água, tem internet, tem telefone, você tem que investir em escritório, você tem que comprar xerocadora, você tem que... coisas que você não tinha. Manter o carro limpo. Manter o carro limpo, tudo isso aí. Então, realmente foi um desafio. Mas, assim, como a gente tem um ouvido muito aguçado para ouvir o que Deus queria, eu busquei muito isso. E quando Deus falou, vai, eu falei, não tem, se Ele está mandando, não tem como eu voltar para trás. E eu fui, deu certo. Tem alguma história que já aconteceu com você nesse ramo? Pode ser desde quando você entrou no ramo do veículo. Foi muito engraçado? Cara, tem uma história que eu vendi um carro em Indianápolis, perto de Rondon ali.
E vendi um Civic pro cara em 2010. E o cara falou, me traz o carro aqui e tal. E, né? Eu, poxa vida, levei o carro pro cara. E ele falou assim, ó, tem uma fábrica de um amigo nosso que é ali em Rondon. Vamos ali que eu vou apresentar uma fábrica de polvilho, bolachinha de polvilho. Aquelas que faz barulho, Sei. que cresce um monte, sabe? Sei. Cheguei lá, o cara falou assim, abre o porta-mala do carro aí. Aí abriu o porta-mala do carro. Cara, ele trouxe um saco tão grande aquele troço, parecia maná caindo do céu, sabe? Pra sustentar o povo no Egito. Veio aquele saco. Rapaz, deu uma dificuldade, eu coloquei, deitei os bancos pra caber aquilo lá. Ele falou, agora vocês levam na concessionária e dá pra todo mundo lá, pro pessoal comer polvilho lá, bolachinha de polvilho o tempo inteiro. E eu levei, cheguei lá aquele negócio, cara, ficamos 2 semanas, nego tomando café aquilo. Não acabava. Almoçava, daí comia um daquilo lá, porque aquilo lá era gostoso, convida a gente a comer, né? E aí ficaram 2 semanas comendo aquele negócio lá. Que legal. Na segunda semana ninguém aguentava mais. Que legal. Mas já Foi grato, né? recebi, Atendimento. recebi diversos mimos aí, né? E já teve alguma situação constrangedora de você pegar, sei lá, um marido e mulher que talvez brigou ali na tua frente, aconteceu alguma situação assim? Já, cara, já. Já teve marido indelicado nessa vida, cara. E tem mulher também que eu vou te falar, ela deixa o cara no vento, hein? Muita, cara. Tem coisa que não dá nem pra falar aqui, já escutei já. E você fica sem saber o que fazer, cara. É difícil. E já teve alguma situação que você teve que tomar um certo cuidado, ou você ficou até receoso num test drive, cara? Da pessoa não saber dirigir, Já. acelerar demais? Já. Principalmente assim, o que acontece? Os carros automáticos, ele não faz décadas que tem. Uhum. A pessoa aprendeu a trabalhar, usar, o vô ensinava no Fusca, na Brasília, no 147, o carro manual, pô. O cara sempre manual. Aí o cara cresce, ganha dinheiro, vai comprar um carro. Aí ele quer o quê? Quer conforto. Aí ele vai para um carro automático. Já passei de tudo nessa linha do automático no test drive, cara. Já teve algum cliente que Já. bateu ou não? Não, comigo não teve, mas eu já vi acontecer. Nossa. Já. Porque assim, o que acontece? A pessoa quando vai dirigir um carro automático pela primeira vez, uns têm esse discernimento de pensar em guardar a perna esquerda lá na esquerda, lá no cantinho, do lado da porta. Não, ali eu não tiro. Mas o subconsciente da gente, o que é? Quando a pessoa dá aquela primeira acelerada, pisar na embreagem, põe a mão no câmbio. Entendeu? Então a pessoa faz o quê? Pisa com o pé esquerdo no freio. Aí quando o cara afunda, porque não desce, né? A embreagem, ela vai até o final. E o freio não. Então o subconsciente do cara vai assim, não, esse pedal tem que ir até o fim. Aí o que ela faz? Ela trava, cara. Então a gente sempre fala assim, a primeira vez que está dirigindo no automático, vamos fazer o seguinte, a perna esquerda a senhora guarda lá no cantinho, tá? Guarda no canto lá, porque você não vai usar a perna esquerda. E muitos dos casos eu coloco a mão, isso é um segredo, coloco a mão em cima do câmbio. Porque a pessoa, para ela pisar com o pé esquerdo na embreagem, ela tem que colocar a mão no câmbio. Então, se eu tô com a mão no câmbio, ela tá lembrando que ela não pode pisar na embreagem. Porque não tem embreagem. É freio e acelerador. Então, já passei. Já passou frenagem, que o cara fala, agora vão bater na gente aqui atrás, vai morrer todo mundo. Já passei susto, já. Então, é engraçado, mas é verdade. Muito. Nossa, meu Deus. A gente tinha que ganhar essa salubridade pra isso aí, viu? Certeza. Eu não ganhava, mas quase morreu. E depois que você teve a sua própria loja, as pessoas pedem ainda pra dar uma volta ou não? Pedem, é costume. A gente até oferece, sabe, Rick? A gente faz primeiro uma entrevista consultiva para identificar realmente qual é o carro que a pessoa está querendo, se realmente aquilo que ela está procurando é aquele carro, né? A gente toma um café ali, a gente conversa, a gente procura saber um pouco mais de quem é a pessoa. Aí que você vê que a pessoa tem referências, conhece pessoas que você conhece, deu aquele espacinho, né, para as câmeras ali, pegar a pessoa. A gente até oferece. Até oferece porque o test drive define tudo, né? Você sabe o que você tem na mão para vender. Andou, então, apaixonou, acabou. Já teve alguma situação da pessoa comprar o carro, dar um raladinho em casa, voltar e falando, então, tinha um ralado aqui no meu carro. Já aconteceu, mas a gente faz o checklist, né, para poder analisar isso. Até semana passada teve um caso de um carro que tinha que fazer um cantinho de um paralama, assim, que estava raladinho, né, voltar, martelinho ali. E o carro voltou com o sensor de ré para dentro. E a pessoa falou, não, mas eu nem mexi, porque não sei o quê. Eu falei, não, meu carro estava no showroom, era só o martelinho que eu resolvi fazer. Né, um reparozinho pequeno ali.
E a pessoa falou, não, não sei o quê. Aí volta para as câmeras lá, tá vendo? Não tava, não sei o quê. Isso pode acontecer, cara. Pode acontecer. A pessoa fala, poxa vida, ralei ali o cantinho e não percebi, vou ligar pro cara. Não, peraí. Quando o senhor comprou, tava assim, ó. Ele mostra pra pessoa, fala, puxa vida, eu acho que foi meu filho que passou perto e ralou com o carrinho dele. Com a bicicleta, sei lá. Mas pode acontecer. Acontece. E aí, como que você contorna essa situação? A gente tenta mostrar o padrão de carro que a gente tem na loja, que a gente muitas vezes não tem carro ralado, a gente não tem possibilidade de vender um carro assim, né? A gente faz no ato da venda, a gente mostra o carro com detalhe, na entrega a gente apresenta o carro novamente. Então é difícil, eu falo que pode acontecer, porque tem gente que realmente é desligado, você vai lá, apresenta, ele não prestou atenção, depois ele te cobra. Mas normalmente a gente mostra, dificilmente a pessoa liga, porque ela já viu que foi feito um checklist bacana, junto com ela, inclusive. Transparência total. Total. Não dá para ser diferente, né? Se a gente quer ir para frente, eu sempre falo, se eu fiquei 16 anos vendendo carro, muito feliz com a oportunidade que me deram em concessionária, hoje eu tenho a oportunidade de fazer o meu negócio na minha empresa, né? Hoje eu e meu sócio, então a gente tem que fazer para nós. Eu sempre falo para ele assim, Jean, a gente tem que fazer melhor do que a gente fazia para os outros. Melhor que eu digo assim, não que você não fazia o máximo lá, você tem que fazer algo mais. Sei lá o que você vai fazer, mas fazer algo mais, porque você tem que ficar mais tempo com a tua empresa do que você representou as pessoas. Se você era feliz lá, aqui você tem que ser feliz e ter o tempo mínimo do que você já representou lá fora. Que eu tenho 16, então eu preciso ter 16 anos de loja. Depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu tenho que conduzir meu negócio de maneira séria e transparente, né? Trazendo a pessoa feliz. A pessoa fala, comprei o carro, estou feliz, vou voltar lá. E o legal é que as pessoas indicam, cara, quando elas conseguem ter essa realização do sonho, vamos dizer assim, perfeito, ela quer que as pessoas façam igual. Eu tenho um tio meu que vai comprar também. Eu tenho uma tia minha que está vendo um carro. Olha, eu tenho uma sobrinha minha que quer vender o carro dela. Então, passa confiança todo esse processo. E a gente tem que investir tempo porque traz resultado. Meu irmão, come alguma coisinha aí. Poxa vida. Se aproveita, tá pode consumir aí. Cláudia Bolos Doces Salgados. Muito obrigado por mandar essa refeição maravilhosa para nós. Cara, é top. Faz coffee break empresarial. Então, se algum dia você for servir um cafezinho lá para os seus clientes lá na garagem, leva lá que não vai se arrepender. Seus clientes vão adorar. E a Filato Bene, a marca que veste líderes, solta o VT da Filato Bene. E aí, tava bom o salgadinho? Poxa, maravilhoso. Tá de parabéns, hein? Depois vou te passar o contato dele, você vai gostar. Parabéns para a empresa, parabéns para as cozinheiras que fazem, porque é um conjunto, né? Um abraço, Cláudio. Maravilhoso. Show de bola, parabéns. Meu irmão, vamos lá. Se você pudesse listar em 3 momentos que definiram sua trajetória profissional, quais seriam esses momentos? Fé, primeiramente fé, vontade, né, gana, né, que é vontade é igual, e planejamento. Eu posso definir porque, assim, primeiro fé, porque sem fé não se vai a lugar nenhum, né? Sem a ajuda divina, você não anda, não vai. Exatamente. E se você não tiver gana, vontade daquilo, você para no meio do caminho. E se você tem o planejamento, com fé, você chega. Ainda tem muito para acontecer, Deus quiser. Mas um pouco que ainda foi, pouco que já foi dessa forma. Então eu defino assim. E o apoio da esposa? Show de bola, né? Esposa minha, maluca no conhecimento, cobra a gente em casa. É show de bola. Ela tem que ter, né? Sem o apoio da família. Sim, da com esposa. certeza. Ainda mais que nem um cara já estava casado há anos, com 2 filhos pequenos. Na pandemia, falar que vai sair da empresa para vender carro fora, sendo que as pessoas não podiam sair de casa, é coisa de maluco, né? Mas ela me apoiou, então foi legal. Somado já dá 20 anos de trajetória?
Ah, sim, né? São 16 de loja, mais 4 anos Como empresário? como empresário, 20 anos. 20 anos. Teve alguma venda de veículo que você fez que você já se arrependeu? Cara, tem pessoas que às vezes compram da gente já negativado, né? Assim, o cara já chega lá pra baixo, né? Ele vai atrás dos defeitos, possíveis defeitos. Então, essas pessoas no final dão mais trabalho, porque o problema não tá com o carro às vezes, tá com ela. As pessoas vai lá, olha o carro, em vez de fazer perguntas positivas, o que vai trazer de bom para ela, ela quer saber o que que é problemático, o que não tem de problema, o que que já deu problema, o que pode dar na mão dela. Então, assim, essas pessoas dão mais trabalho, tá, Rick? Dão mais trabalho porque depois elas ligam questionando, querendo saber, daí você explica, mostra o que que acontece, o que que não acontece, daí a gente consegue, né, mostrar, mas dão mais trabalho. Aproveitando esse assunto, quais sinais que indicam que o cliente está prestes a tomar uma péssima decisão na compra de um carro? Os sinais que ela tem. Tem alguma coisa em comum que você percebe? Esse cara aqui vai comprar um carro que não é para ele. A gente, na verdade, alerta, né? No cara que é muito carro. O cara talvez tá ansioso, Isso. não pesquisou muito, ainda mais, desculpa o termo, mas mais pelo tesão do que É, pela razão. na maneira geral, no comércio geral de automóveis, sim, tem muita gente assim, né? Lá que a gente faz uma entrevista consultiva no começo, pra gente poder tentar minimizar isso, né? A não ser que a pessoa venha atrás daquele modelo e quer mesmo, porque o cunhado falou que é bom e não importa o que a gente fala pro cara, ele vai lá e vai comprar aquele modelo. Aí você fala, puxa vida, o tal carro poderia ser melhor pra ele, mas ele vai comprar igual. E existe mesmo o tal do pão quente? Tem, opa. A mosca branca dos olhos azul? Tem. Existe. Os olhos azuis? Tem Tem sim. marcas mais favoritas do que outras? Tem, com certeza. A gente procura até, inclusive, nas compras, selecionar isso. Porque qual que é o nosso negócio? É comprar e Girar estoque. girar estoque. Então não adianta você investir em produto ruim, né? Produto que não gira. E, infelizmente, não deveria ser. Acho que todos os carros deveriam ser bons. O brasileiro sofre muito, porque tem muitos carros de péssima qualidade, sim, com certeza. E esses carros a gente tenta deixar de fora, porque não tem o giro necessário, né? E você acredita que, às vezes, o carro que fica muito empacado, ele tá mal precificado mesmo? Ou realmente é um carro que não adianta? Tem que tomar um certo cuidado, às vezes, no estoque, porque às vezes você compra produto que gira, mas aí você vê que esse produto não girou. Então aí você tem que voltar os olhos para ele. Poxa vida, ó, esse carro vem de uma semana, tá aqui faz 40 dias. O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos consultar de maneira geral quanto estão vendendo esse veículo de fato? Vamos ver se está faltando alguma manutenção, algum risco, um pneu que a gente no começo poderia achar que, né, tá bom, mas no final não estava bom porque o que mais pesou na decisão de não comprar foi o pneu. Então você tem que voltar os olhos muitas vezes para isso. Tem que tomar cuidado. Se tratando de ticket alto, que veículos, né, a maioria hoje em dia, principalmente os tickets são mais altos, para ter um estoque de veículos tem que ter muita grana, né? Não necessariamente. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com a consignação e boa parte da loja é consignado. A gente não precisa ter tanto dinheiro assim. Mas o cara quer ter estoque próprio. Ah, sim. Mas isso aí tá deixando de ser orgulho, né? Apesar que hoje nós estamos com a loja praticamente com estoque próprio, mas estamos captando mais consignado porque é interessante, né? Tem mais opções. Isso, porque assim, quando vira o ano, aquele monte de PVA. Aí quando vai pagar o lavador, aquele monte de lavação. Aí quando vai pagar o despachante, aquele monte de documento. Então por quê? Porque o estoque é teu, você tem que cuidar. Funilaria, aquele monte. Preparação, monte. Polimento, monte. Então quando é teu, você tem que tirar do bolso, investir e depois você vai receber o retorno de novo, né? Você vai vender e vai recuperar. Mas até lá, é você que tem que investir. O consignado não. Consignado, Rick, olha, eu vou investir e tal, a hora que eu vender eu posso descontar? Pode. Óbvio. Então não sai tanto do seu bolso. Então, né, questão de dinheiro, é legal você ter uma loja cheia, mas só para você falar pro vizinho, mas não é o meu caso. Eu não importa, eu quero fazer o negócio rodar e isso não me engrandece em nada. Então a gente tem o consignado lá, a gente faz com carinho a consignação, trata do carro com carinho, vende com carinho, tem o retorno que a gente espera, mas o investimento é menor. Então, assim, é uma questão estratégica. Entendi. Não digo nem que é questão de você colocar dinheiro em cima, ter muita grana para colocar. É estratégico. Você quer ter o estoque cheio teu, vai chegar uma época que você vai ter. Você vai crescendo aos pouquinhos, mas você chega lá, soma ali, soma aqui e tem.
né, tem gente que tem dinheiro, conheço lojistas em Curitiba, nas maiores lojas que tem no sul do país, que tem giram 230 carros por mês Caramba. em Curitiba. E eles trabalham com 70% consignação, 30% deles. E era o contrário. Entendeu? Então, assim, não se trata de você ter dinheiro para você colocar. É estratégia. Você pode ter uma loja com 100% de consignação e ter 5 imóveis de R$1 milhão, um exemplo, tá? Entendi. Então é estratégico. Isso aí não define nada com relação à loja de veículos, não. Entendi, bacana. Existe algum instinto que você conseguiu apurar nesses 20 anos de carreira da pessoa entrar na loja, você já bateu o olho e fala, esse vai comprar, esse é mais curioso, ou não? A gente tem que investir em todas, mas existe, cara. Uhum. Existe. Mas a gente investe porque eu já me entendimento surpreendi também. também, entendeu? Já me surpreendi. Mas me surpreendi positivamente, porque eu investi e a coisa aconteceu. Uhum. E ao primeiro olhar eu achava que não. Mas aconteceu. Então a gente tem que investir em todos. Mas existe essa hipocrisia. O cara fala, pô, o cara entrou na loja, achou que não. Cara, Normalmente o cara às vezes vai- não, mas... Ele, por a que não? esposa e os filhos. Esse tá preparado. Esse aí... Tá indo pra comprar. Tá. Ainda mais quando o filho entra dentro e fala que quer, O cara que vai Acabou. sozinho depois volta com a esposa e com os filhos. volta. 99%. Volta. Hoje a gente às vezes também, nessa situação, quando a coisa tá um pouco indecisa, a gente sugere que o cara pegue o carro, leva pra esposa. Se a gente conhecer, até deixa a pessoa almoçar com o carro. Então chega lá, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar as cadeirinhas do carro dele, vai colocar as cadeirinhas no carro novo, Criou conexão. vai olhar, serve o espaço, não serve. A gente já identificou que serve. Uhum. Então é uma estratégia que tem grande sucesso. Uhum. A gente faz nesse sistema aí e normalmente dá retorno. Isso é Bacana. muito bom. Se um leigo quisesse aprender a comprar carros de maneira mais inteligente, qual seria a primeira lição que você daria pra ele? Eu vou comer um salgadinho. Eu falo porque hoje tá mais fácil, tá, Rick? Hoje tem perícia e o cara sabe olhar o carro pra você. Não precisa ser você. Antigamente não, era, vamos dizer assim, no pelo mesmo, né? Você tinha que fazer uma avaliação minuciosa. mecânico. Isso, pegava. Na época não tinha nem luz no celular. Hoje o cara até a luz no celular e coloca pra ver se tem alguma batida, alguma coisa. Vazamento. Vazamento. Mas acima de tudo tem a perícia. Não precisa fazer isso, alguém faz pra ele. Uhum. Então você se preparar, ser munido de documento. Isso é o principal. Qual que é a essência que traduz o seu negócio da Romavel? É a realização de sonhos. Isso aí com certeza. As vendas, o retorno financeiro, isso tudo é importante, né? A gente não vai falar assim, eu tô aqui só para... Não, a gente tem aqui para realmente para crescer, para aumentar, dar um pouquinho mais de conforto para a família. Mas o que move tudo isso é o sucesso de você atingir a realização do próximo, atingir a realização do cliente que está ali para comprar, para investir, para tirar o dinheiro do banco que é dele, que ele suou, que ele foi atrás, na tua mão, porque ele está comprando algo teu, cara. Isso aí tem que ser levado muito em consideração. E o sucesso, para mim, nesse sentido, é isso. Top. Além do polvilho, já ganhou mais algum mimo de cliente? Já ganhei cesta de chocolate, já ganhei leitão para passar Natal, cara, muita coisinha. Mimo, assim, camiseta, o cara foi comprar a camisa para mim, trouxe lá, agradecido. Show de bola. Top. Alguma vez Cesta de chocolate, algumas já. Por isso que eu tô desse tamanho, eu acho. já conseguiu impedir algum cliente cair em golpe? Já consegui, já tentei e o cara insistiu e caiu e depois veio chorar pra mim. Já aconteceu. Caramba. Já aconteceu. Mas foi uma situação que ele te alertou antes, você falou pra ele que ia cair no golpe e ele caiu. Porque assim, ele me consultou de um veículo da marca que eu representava na época. Então ele achou um anúncio muito barato em si, de um produto que vendia, cara, de você postar de manhã, você vendia até na hora do almoço, tava vendido. E o cara tava comprando com 10 mil de diferença numa cidade de Campo Mourão, Paraná, aqui pertinho. Mas aí aquela velha história, o cara falou pra ele que ele tinha um investimento que tinha que ser em cash, dinheiro, não podia ser nem TED, não podia ser nada, não tinha Pix naquela época, né? E o cara me ligou perguntando o que eu achava, eu falava, isso aí é golpe. Cara, isso não existe. Cara, existe, o cara fez o vídeo pra mim, mostrou pra mim o documento de compra e venda. Ele vai escrever, vai lá, vai no cartório, reconhecer firma, vai me passar. Eu falei, não existe, esse carro eu posto às 8, às 9 tá vendido. Então tá bom, Rogério, é só isso que eu queria saber de você. Obrigado. Passou lá uns dias,
A pessoa comprou o carro, realmente foi lá na Pegou cidade. o carro? Isso, pegou o carro. Aí combinou no local lá, depois foi encontrar dentro do banco do Cicobi, que a mulher estava lá, a mulher do cara estava com o carro, enfim. Ele foi lá, levou o dinheiro em mãos, cara. Chegou lá, comprou, pagou, e aí veio aqui pro Detran para transferir, aí o Detran falou, poxa vida, esse carro aqui é clonado. Roubaram esse carro, fizeram outro chassi nele, enfim, fizeram um documento falso e reconheceram firme para um cartório que não existia. Nossa. É tudo para trazer realidade pro cara. E o cara perdeu todo o investimento que ele fez. Então eu tive essa E aí fica desprazer de preso, escutar isso aí. Fica, na hora o Detran já fala assim, olha, infelizmente o senhor não vai poder nem tirar o carro. Nossa, Aí já cara. liga pra Civil, né? Civil vai lá, resgata o carro. Poxa. Então é desagradável, cara. A gente às vezes fala de golpe, de você confiar numa loja. Não é de graça. Uhum. Eu até sugeri, até para 2, 3 lojistas amigo meu, que a gente fizesse uma campanha em conjunto para o cliente ir para dentro da loja. Uhum. E olhar a loja, que a gente sempre fala assim, lojas em Moarama tem mais de 40. Olha para a loja que você está comprando, tenta conhecer o histórico dos empresários ali, entendeu? Como eles trabalham, se realmente tem perícia, se não tem perícia, como que é a documentação, se está disponível para ele ir no cartório no mesmo dia ou não está. Então tudo isso é importante. Então a gente está tentando, eu estou tentando colocar isso na cabeça de alguns lojistas para a gente fazer uma campanha em conjunto, porque o número de golpes está muito grande. E eu tive o desprazer de escutar isso do cara, que eu dei conselho e o cara foi lá e fez do jeito dele. Nossa, Né? que situação. Acontece. Tem alguma superstição ou ritual que você segue antes de fazer uma grande venda? Não, que eu me recorde, não. Não, a gente, na verdade, fica ali pronto, né? Só torcer A pra gente assinar. fica pronto, Fica pronto pro sim, estimulando o sim. Aí o sim acontece, aí vamos tomar Emanando café. energia positiva. Aí vamos tomar café, vamos falar de pescaria, vamos falar de futebol, Top. né? Não esquece. Você já sentiu que um carro parecia amaldiçoado? E que sempre voltava pra loja? Não, essa impressão às vezes tem, porque tem carro que, poxa vida, eles dão castigo. Mas acontece, a gente faz uma avaliação minuciosa, são dezenas de carros que passam pela loja durante o mês, pelo giro, né? Uhum. Então vai ter um ou outro que às vezes a gente pegou, no momento não aparentou problema, mas no período de garantia, às vezes esse carro dá problema 2, 3 vezes. Aí você fala, Entendi. puxa vida, parece que tem alguma coisa esse carro. Mas não é que a gente acredita que tem uma maldição. Aham. Mas que a gente chega a pensar que parece que tem algo, sim. E já teve algum carro que ficou muito tempo pacado? Já, Você Já. comprou, falou, pelo amor de já, Deus. já. Achei que tava pagando Sim, barato, saiu caro pra caramba. certeza. Às vezes a experiência, ela faz coisas depois que a gente não cai nos mesmos erros. Mas, Nem tudo que reluz é ouro. poxa vida, isso tem muito. O que acontece muito, Rick, às vezes você pensou essa questão da maldição, eu estava até contando para um amigo agora, recente, tem carros que às vezes o cara entra muito negativo. Então, o cliente está ali, a gente está ali feliz para realizar sonho. O ganho ele é consequência. Mas a gente está ali para realizar sonho, para escutar do cara o que é bom para ele. E o cara já entra lá assim, poxa vida, eu quero saber os problemas, o que dá problema, isso aqui dá problema, esse carro não é bom disso, aquele outro não é bom disso. Ele não fala do que é bom, do que vai trazer para ele de benefício, ele já entra problema. E normalmente, eu não sei, aí pode ser algo divino, algo, né, que foge do contexto normal, que é os caras que dão mais problema. Você vende o melhor carro para ele, alguma coisinha vai acontecer. Carro que nunca quebra, quebra. Nunca quebra. Porque o cara já entra assim, pesado, né? Então, nesse sentido, respondendo a tua pergunta anteriormente, acho que nesse sentido acontece. Bacana. Você comentou que a sua fé é a base de tudo. Como que essa crença te ajuda nos momentos mais difíceis da sua trajetória? Me entrega total, porque para mim é a base de tudo, né? Tanto eu quanto meu sócio, nós somos cristãos de origem evangélica, então a gente ora mesmo, clama a Deus e a gente está feliz ora, está triste ora, está qualquer situação, ora a Deus, porque é Ele que vai dar o caminho, Ele que vai te trazer a calma. A gente sabe que a gente vai ter dias maus, até a própria palavra de Deus diz isso, né, que terei dias maus, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então a gente sabe que a gente tem que trabalhar, tem que respirar, vai ter dia que a gente vai chorar por situações que a gente quer resolver e às vezes foge da nossa alçada, mas com calma, com fé em Deus, Deus vai agir e a gente vai resolver.
Então a gente vai vencer. Então, essa é a base de tudo para nós. Top. E você já pensou em desistir em algum momento? Tem dia que a gente passa tanta raiva que a gente fala assim, poxa, eu acho que agora não dá, cara, não é possível. Mas se a gente pensa no outro dia, né, fala, poxa vida, a gente vende tantos carros no mês e vai ter um ou outro aí que quer puxar a gente para fora da loja, a gente não, a gente quer ficar dentro da loja. Nada como um dia após o outro. Né? Exatamente. Qual foi a situação mais desafiadora que te colocou à prova de fé? Que você falou, nossa, que testou minha fé, hein? Ah, cara, quando o cliente testa assim no sentido de ele duvida da tua idoneidade, sabe? Duvida. Antes de ver tudo, ele já chega chutando balde e te falando coisas. Então, aí você tem que falar, não é bem assim, tal, mas o sangue ferve, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, como a gente trabalha, de onde a gente veio, o que a gente foi ensinado pra gente, né? Minha mãe querida, maravilhosa, professora aposentada, nos ensinou tanta coisa. Então, educação a gente tem, então a gente testa a gente. Já teve algum momento que você se sentiu humilhado? Ah, na concessionária, algumas vezes. É? Muitas vezes. Opa. É porque assim, o que acontece? As pessoas às vezes entram na concessionária para comprar um carro de 100 mil na época, que hoje custa 300, 400. E ele sabe que, poxa vida, para você, vendedor, comprar um carro daquele que ele está vendendo ali, vai demorar muito tempo. Uhum. E eu não sei que algumas pessoas, poucas, graças a Deus, pensam que, poxa vida, a pessoa tem que ser tratada, humilhada, pelo fato de ter que servir ela. Assim, não, você tem que me servir e é isso que você nasceu para fazer, entendeu? Mais que obrigação. É mais que obrigação. E tudo bem, o cliente tem razão, né? Tá tudo certo, a gente tá ali para servir mesmo, mas tem coisa que a gente precisa ouvir, né, cara? A gente engole, tenta digerir, mas não é o legal. Entendi. Vai para casa chorando. Entendi. E se você pudesse definir o sucesso sem ser com dinheiro, o que é a definição de sucesso? É o que aconteceu comigo algumas vezes já, que é o cliente voltar a comprar da minha pessoa. Então, eu tive sucesso de vender para ela e o sucesso para mim foi realizado quando ela voltou a comprar de novo. Então, opa, peraí, ninguém pagou ela para vir comprar, né? Ela veio porque ela quis comprar, porque na primeira venda ela está satisfeita, ela viu que o que aconteceu foi verdade, tudo aquilo que foi colocado é real e não teve surpresinha. Então o cara vem comprar, essa é a realização para mim, esse é o sonho, esse aí é o que fecha. Top. E eu na concessionária, na época de concessionária, eu vendi carros para pessoas 7, 8, 9 vezes, 10 vezes, porque teve o carro da empresa, teve o carro das filhas, teve o carro da mulher, teve o carro dele. Então teve pessoas que eu vendi por mais de 10 vezes. Isso continuou em 12 comprando anos. Com você? Isso, mais que todo ano comprava 1.000. Tem carro que tinha ano que comprava 2 e voltava. E assim eu tive muitos. Né? Então, assim, isso é a realização. É legal. Top. E nos dias que parece que nada vai dar certo, o que você faz? Eu peço paciência para Deus, cara, porque tem dia que realmente tira a gente do eixo. Mas respirar, orar a Deus e esperar pela vinda. Dá um conselho para alguém que quer empreender, mas tem medo de falhar. Olha, o que você tem que fazer é um estudo de mercado, né? Nunca invista assim de olho fechado, vamos dizer assim. Levante informações importantes para o teu setor, né? Busque conhecer o produto que você está vendendo, se você tem experiência ou não. Se você não tem experiência, procure profissionais da área que possam te dar suporte e tenha coragem, cara. Faça um estudo bem feito, porque assim, se fala o estudo é a base, é a rocha para você construir a tua casa. Então, se você tem essa vontade, tem esse estudo, tem essa rocha, tem o conhecimento, cara, a melhoria vem depois. Você tem que fazer o seguinte, fazer um levantamento de recursos, junto com essa informação que você tem, junto com essa rocha que você já estabeleceu através de estudo, para você colocar o teu dinheiro ali. Colocou o teu dinheiro ali, o sucesso vai vir. Se você tem amor por aquilo que você vai investir, o sucesso vem. Pode ter certeza. Demora um pouco? Pode ser que demora. Nós temos situações que pode mudar um pouco o cenário, e são N fatores, né? Pode ser situação econômica, N, falta de produto. Às vezes o cara investe num produto que, por exemplo, nós ficamos um tempo lá na concessionária sem receber o chip do airbag que vinha da Malásia por causa do tsunami que teve. Nossa. Então, se você tem
todas essa linha, tudo alinhado, não tenha medo de investir. Vai, tenha fé em Deus, procura uma pessoa que possa te dar suporte e vai em frente. Bacana, parabéns, cara. E, Rogério, como que você enxerga o mercado de veículos para o futuro? Hoje tá bastante, vamos dizer assim, dividido com relação à tecnologia elétrica com a tecnologia combustão, né? Eu acho que as duas são interessantes, as duas vão sobreviver. Vai ter cliente que vai preferir o elétrico e é uma boa escolha. Apesar de muita gente falar que não, porque não sabe como vai ser. Não, tem gente que usa muito, vai depender do quanto você vai usar, por exemplo. A pessoa usa bastante. Legal. Tem um estudo, né? Eu estudo. Eu uso bastante, então vai valer a pena, porque o que eu pagava de gasolina no posto, eu vou poder investir no elétrico. Conforto, né? Eu quero conforto, eu quero barulho, quero combustão. Por exemplo, lançaram o Mustang elétrico e tem ele a combustão. Eu prefiro combustão. Com certeza. Né? Barulho, Dessa modalidade de carro, combustão, sem dúvida, não faz sentido nenhum elétrico. Pra mim. E aí tem coisas, por exemplo, a mobilidade urbana hoje. O cara investir em mobilidade urbana. O cara vai pro elétrico. Hoje tem carros aí, tem hoje motorista de aplicativo que está indo nas concessionárias financiando 100% do veículo. Porque o que ele gastava de combustível, que ele usa todo dia, paga a parcela. Então, tudo vai do que você vai usar. Eu tive por 2 anos um Raval GT, que ele era híbrido plug-in. Então, eu usava só o elétrico aqui na cidade. Cara, eu ia pra Cascavel, R$0, ia pra Maringá, R$0. E hoje em dia, só Cascavel tem 8 estações de carga rápida, que 30 minutos tá cheio o tanque. Com certeza. E aqui em Moarama eu usava pra caramba. Então fazia muito sentido. Quando parou de fazer sentido pra mim, vendi. E agora possivelmente vai voltar a fazer sentido pra mim, por conta de uma gestão interna minha e da minha esposa. Possivelmente eu vou comprar alguma outra coisa nessa linha de raciocínio. Então, você entendeu como que é, o que serve para você? A gente falando aqui há tempos, o que é o melhor para você? O que é o melhor para você? O que faz sentido para você? Tem gente que gosta de comprar aquele Picasso lá, né? Que é um carro, acho que é da Citroën. Sim. Cara, diz que quem compra aquilo lá que tem família grande é espaçoso e não sei. Cara, e adora. E é legal o carro mesmo. E eu olhando de fora, eu falo, mas jamais, mas não é minha realidade. É legal. Então, pra quem tem aquela realidade daquele tipo de carro, diz que é maravilhoso. Sim. Então a gente muitas vezes nos coloca no lugar do outro pra entender por que ele comprou aquilo ali. Exatamente. Tudo tem um porquê. Um gosta do azul, outro gosta da rosa, um gosta do verde, outro gosta do branco. Exatamente. Mas acabou. Isso aí cada um sabe por que tá usando aquela cor. Entendeu? Se tá usando azul, se tá usando preto. Porque tem algum motivo para ele. Ele gosta ou simplesmente faz sentido, enfim. Vamos lá. Em um mundo onde as pessoas cada vez mais avançando assim no carro elétrico, você acha que a revenda dele começa a partir de quando? Nas concessionárias já é bem comum. Sim. Mas na parte de revenda de veículos. Eu acho que já. Já passou algum pela sua mão? Não, ainda não. Mas vai passar, eu acho que não vai demorar. Porque assim, acontece, pelo menos para a nossa região, tá, Rick? A gente estava desabastecido com concessionárias de carro elétrico. Começou a vir, né? Começou agora. O BYD acabou de inaugurar. Legal, bacana. Deve vir mais. E isso vai começar a aparecer. E também é muito novo. O mercado da revenda, ele acontece a partir do quê? 2, 3 anos de lançamento de um veículo? Na grande parte, sim. É lógico, tem clientes que trocam com 7, 8 meses, tá trocando, tá? É difícil, mas já aconteceu. Já aconteceu. O cara chegou, comprou na emoção, achou bonito o carro não entra direito na garagem. Motivo, ele vai trocar, cara. Não vai aguentar. A mulher vai falar todo dia pra ele, esse carro aqui não abre, não sei o quê, eu vou ralar, eu tenho dificuldade de estacionar, outro eu tenho dificuldade de abrir a porta, os filhos batem o canto da porta. Então, ele vai trocar. Se ele tiver condição, disponibilidade, ele vai trocar. Mas na grande maioria, é 2, 3 anos. E o mercado mais aquecido hoje? É o carro baixo popular, o SUV ou é a caminhoneta? Se você tivesse que classificar, qual que é o mais aquecido? A caminhonete, assim, nunca foi meu forte, confesso. Tenho até vontade de ter. Acho legal, bacana, uma proposta, principalmente para nossa região, interessante. Não tenho muita força para esse mercado. Mas o que se procura hoje é carros aí de 20 a 80 mil, 90 mil. Ele tem lá muito carro de 100 mil que sai bem também, né? Porque os carros foram para 100, 200 e 300 e... Então, um carro hoje bem conservado, seminovo, de 100, 110, 120, vende bem. Mas a grande velocidade está ali entre 20 e 40. Aí o segundo
E aí 80, 100, 120, é essa escala. Entendi. Então, assim, só que esses menorzinhos, eles, como que eu posso dizer para você? Ele requer mais tempo para preparo, ele requer mais tempo para você deixar ele disponível para vender, e é os que mais dá retorno. Só que é o que vende mais rápido. Você pegar um carro hoje de 20 mil e colocar na loja, for completo, tiver ar, é no dia. Hoje tem que ter ar, né? É. É uma Só que assim, exigência, é um carro, uma quando o cara te exigência hoje. entrega, ele carro fica um mês rodando. Arruma um tapeceiro ali que tá um pouquinho rasgado. Aí o pneu tem que levar lá para trocar, porque tá na maior segurança. Então a suspensão faz uma revisão geral, para o carro estar em condição para você vender. Então, assim, é coisa que não acontece com os carros de 80, 90, que a manutenção, o preparo dele, o pré dele é mais rápido. Então a gente ganha nesse tempo. Entendi. E você disse que o que te move e te sustenta nunca foi perguntado em uma entrevista. Então me conta, o que realmente te move e te sustenta? O que me move é poder andar com a minha família, hoje e sempre de cabeça erguida. O que me move são os meus amigos. O que me move é atender as pessoas. O que me move é ser uma pessoa direita, honesta e sair para a rua sem que alguém possa falar algo da tua pessoa. Isso que me move, né? São realizações de sonhos com a minha família, realizações de sonhos pessoais, profissionais. Tudo isso que está acontecendo gradativo, tem muito para acontecer, porque aconteceu, vamos dizer assim, muito pouco, mas um pouco já grato. E isso me move. O que me sustenta é realmente a minha fé. O que Deus preparou lá atrás, Ele me mostrou. E para algumas pessoas parece coincidência, mas para mim eu sei que não. Porque as respostas vinham após uma oração, após outro dia. Não que Deus está ali para me atender, mas Ele acreditou talvez que fosse o meu momento, entendeu? E então é isso que me sustenta. Todo dia acordar e saber que Ele está ali comigo e que às vezes eu vou ter dias maus, como todo mundo empresário tem, né? Não é fácil, não é fácil. É uma luta, o empresário usa o termo de falar, vou matar um leão por dia, e realmente acaba sendo, mas ter a fé de que Deus está cuidando de tudo. Então existe crise e existe Cristo. Então a gente está na crise e eu buscando a Cristo. Então quando você busca Cristo na crise, as coisas ficam mais leves. O que mais te emociona quando você olha a tua trajetória? Cara, é saber que eu há 16 anos atrás, 16 não, 20, né, com quadro de loja, eu sonhava em trabalhar com carro, como eu disse lá atrás, e saber que é legal quem tinha loja, mas não saber nem como podia chegar lá. E o dia que eu chegar e que eu montei a loja, que eu abri a porta, e eu tenho até fotos no começo lá, preparando as coisas, foi um momento assim emocionante, cara, porque é algo que não passava pela cabeça. Eu só estava realizando um sonho de vender um carro. Eu gostava de carro, eu gosto de carro. É a minha vida, eu gosto disso. Eu gosto de entender, eu gosto de ler, eu leio 4 rodas, eu procuro me aperfeiçoar, mas eu só queria entender mais de carro e vender carro. E eu só achava legal quem tinha loja, mas não sabia nem como podia acontecer isso comigo. E o dia que aconteceu realmente foi muito emocionante. Então, assim, eu louvo a Deus por isso. Tive paciência de esperar, né? Fui honesto com as pessoas que me deram a oportunidade de vender. Legal. Até quero deixar um abraço, né, para o Joaquim, para o Romero, para o Roberto, para o Ivanildo, que abriu as portas para mim lá em 2005. E empresários sensacionais, cara. Empresários da melhor qualidade. E o pessoal de Cascavel também. Há anos, né? O pessoal de Cascavel também. O Eduardo, o seu Harry Pide, diretor da empresa, o Eduardo Pide, o filho dele. Os gerentes que passaram por lá, o José Debastiani, a Adriele. Então, pessoas que eu tenho um carinho muito grande, sabe? E saí com portas abertas de todas das 2 empresas. E hoje eu estou dando sequência naquilo que é meu. Mas eles deixaram as portas abertas lá e eu tenho as portas abertas com eles aqui. Bacana. Vamos lá, já indo para o finalzinho aqui, para não tomar muito mais seu tempo. Qual foi a venda mais rápida que você já fez? Essa eu achei interessante. Cara, teve algumas. Teve cara que já foi lá, principalmente agora nessa era da internet, que o cara já pesquisou tudo, ele já sabe tudo.
Então, ele chega lá, ele fala, ó, já estudei do carro, então eu quero saber quanto você pode fazer. Poxa vida, quanto eu posso fazer? Mas o senhor não quer ver? Não, eu já sei. Eu sei que esse porta-mala tem 429 litros, eu sei que esse torque tem tanto de torque, tem tanto de CV, eu sei que o espaço interno entre eixos é isso. Cara, dados técnicos, o cara chega lá, pronto. Então é venda rápida às vezes. O cara quer saber. O senhor andou pelo menos no carro? Talvez o cara aceita você fazer um test drive, porque ele já estudou o carro, mas ele não andou, só. Mas teve casos que não, que ele chegou e falou, eu vim, eu sei que é prata, não quero outra cor, eu sei que você tem no estoque, porque eu tô vendo, e não tá escrito vendido, quanto é que dá para chegar? Aí vamos entender só, o tempo é só entender a negociação do cara. E como que é a tua negociação? É à vista, tem troca? Não, tem troca. Aí a gente negocia, volta e tudo dá certo. Mas houve várias. Nesse sentido, sim. O cara chega estudado e quer saber quanto que dá para fazer. Tem algum cliente para você que foi inesquecível? Tenho vários, cara. É difícil a gente falar muitos, porque eu vou esquecer de alguns, cara. Vou esquecer de alguns, porque... Teve algum que marcou muito, assim? Que você fez a venda e você saiu assim, pô, me senti muito mais vendedor agora. Cara, assim, um cara que eu gostava muito de atender, e foi um dos que eu mais vendi carro até, inclusive. Que foi o seu Oswaldo Farinazzi, de Cruzeiro do Oeste, cara. Esse cara me marcou bastante, sabia? Eu vendi carro para ele, para as filhas dele, pro genro, pro sobrinho, para várias pessoas da família. E hoje, infelizmente, ele já não está entre nós. Então, marcou muito essa família para mim, sabe? Então, assim, se eu posso dizer eu digo Oswaldo Farinazzi, mas eu estou sendo injusto com dezenas, tá? Tem um carro que você nunca venderia? Cara, não. Não tem carro que eu não venderia. Eu acho que tudo tem preço, né, Rick? Qual que é o carro dos seus sonhos? Eu gosto do Mustang, cara. Sou apaixonado pelo Mustang. Combustão. E acho legal também. Assim, modelo novo ou algum modelo específico? Não, modelo novo. Desse novo. Esse último agora é bonitão. O meu é o Corvette. Nossa. Show de bola também, né? E um segundo que vem, eu falo até a cor, sabe? A cor e a cor interna. Então, Deus quiser, onde vocês vão ver eu com desse. É uma BMW, uma 320, pode ser, não precisa ser maior, azul da interna terracota. Ah, esse é bonito, hein? Mas é um Mustang. Falar, um carro do sonho é um Mustang. Vai chegar lá. Deus vai quiser. Demorar. Tamo junto. Se você pudesse deixar um manual da vida, quais seriam as 3 regras essenciais para qualquer pessoa seguir? Fé, honestidade e educação. Eu acho que eu vou colocar educação. Fé, honestidade e educação. Porque você pode ter educação e não ter fé. Você pode ter fé e não ter educação. Você pode ter os dois e não ter, entendeu? O discernimento de ter essas 3 coisas. Então, eu acho que é os 3 pilares da vida. E, meu irmão, se esse podcast aqui fosse virar um carro, qual carro seria na sua visão? Mustang. Aí, ó. Gostei, cara. Foi um prazer te receber aqui. Seja meu, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo por partilhar um pouco mais da sua história, da sua jornada. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu te fizesse? Talvez eu não tenha feito ainda. Quer falar alguma coisa aí pra galera? Aproveita. Show de bola. Não, eu quero só convidar o pessoal para conhecer a nossa loja nova, né? A gente falou sempre da loja lá na Tiradentes. Nós estamos localizados na Avenida Paraná, 7913, ali próximo ao Móveis Moderno, quase de frente. Para quem vem sentido cidade shopping, quando você chega na Opecan ali, você já vê a placa da nossa empresa. Então, convidar todos para passar lá, para tomar um café, ver os nossos produtos. E se tiver dificuldade, uma avaliação que você não gostou fora, vai lá trocar uma ideia com a gente. A gente tem... Vamos analisar, fazer uma consulta, né? Exatamente. Do que é melhor para o cliente, do que é melhor para você, tá? Então a gente convida vocês para passarem na loja. Nós estamos de porta aberta, eu, meu sócio Jean, o Marcos, nossos funcionários, tá? Inclusive agora essa semana fizemos o nosso estacionamento lá, então você pode chegar e estacionar do lado. Tá, estamos te esperando lá. Bacana. Deixa a rede social aí, pessoal, também. Nossa rede social, nós temos lá o site, ele está passando por uma reformulação, mas eu acho que já vai dar para o cliente acessar na próxima semana, tá? Bacana. Já tem cedo, se acessar, já tem alguns produtos Como que lá. é o site? É www.romavel.com.br. Nós estamos no Instagram também, tá? O Romavel _ Veículos e no Facebook também. Então, se você quer vender o seu veículo, fale com o Rogério lá que... Até se a pessoa estiver fazendo um negócio fora, Rick, ela tem dúvida do que está fazendo, troca uma ideia com a gente. É lógico, nesse sentido a gente tem mais cuidado, porque, né,
Às vezes a pessoa pode usar o nosso nome para falar, olha, o cara lá falou que esse negócio não é bom. Então a gente toma um cuidado. Mas se quiser passar para se orientar e tá entregando um carro, escuta a nossa proposta também, né? Às vezes a pessoa está entregando por determinado valor. Poxa vida, a gente tem um cliente para esse carro, a gente não pode pagar mais? Com certeza. Então a gente convida todos para passar na Romavel. Tá? Nós estamos aqui na Avenida Paraná, 7913. Pode encostar lá no estacionamento, procurar eu, Rogério, meu sócio, Jean. Nós estamos de porta aberta. Fechou, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Muito obrigado aos nossos patrocinadores aí, a Moto iPhones, tudo da linha Apple, a Cláudia Bolos Doces e Salgados e a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Muito obrigado, meu irmão. Obrigadão. Opa, eu que agradeço.